Muito bem, estamos novamente aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia, no estande aqui na Frinap, e dessa vez para falar um pouquinho sobre olho seco. Mas quem vai explicar melhor a respeito deste assunto é o doutor Vinícius Vielmo, que está aqui do meu lado para falar um pouquinho a respeito disso. Doutor, muito obrigada por nos receber, e eu já vou começar te perguntando quais são as principais causas do olho seco e quem é que está mais propenso a ter esse tipo de situação? Tudo bem, meu nome é Vinícius Vielmo, trabalho no Instituto de Olhos Santa Luzia e trabalho com a especialidade de olho seco. Então, as principais causas do olho seco, ele tem uma relação direta com a idade do paciente ali. Quanto mais avançada a idade, geralmente tem uma prevalência um pouco maior de olho seco. A parte hormonal também é importante, então na deficiência, principalmente nas mulheres depois da menopausa, a gente nota um aumento da prevalência do olho seco por algumas mudanças hormonais ali também na paciente. Também algumas doenças cursam mais com olho seco, então o uso de medicações antidepressivos, principalmente, que são umas medicações muito usadas, ali também tem uma relação direta ali com o olho seco. Doutor, como que nós fazemos para diferenciar o olho seco de outras doenças ou outras fatalidades que a gente tem no olho, como às vezes aquela coceira, irritação? Como é que a gente diferencia isso? Sim, então para a gente fazer o diagnóstico de olho seco, a gente vai fazer o exame oftalmológico, né? O paciente vai primeiro chegar com a queixa de olho seco, geralmente ele vai reclamar mesmo da sensação de secura nos olhos ali. Em casos um pouco mais graves pode ter sensação de areia nos olhos, o paciente pode referir vermelhidão ocular e em casos que são mais avançados até dificuldade com a luz, que a gente chama de fotofobia ali, né? Então a luz vai incomodar devido a olho seco grave. Então no exame oftalmológico a gente vai usar a biomicroscopia, que é um exame de avaliar o olho de pertinho ali, é como se fosse uma lente de aumento ali, né? Então com esse aumento a gente consegue ver alguns sinais ali no olho de olho seco. A gente também tem alguns testes específicos para olho seco para diferenciar as causas também, porque tem duas grandes formas de olho seco, são o olho seco evaporativo, que é quando o olho seco, a lágrima ela é formada, mas ela evapora muito facilmente, e também por deficiência de produção ali, que é o paciente não produz tanto, uma deficiência aquosa que causa também, é a segunda causa de olho seco, a principal. E também tem causas que são as duas juntas, né? Que são o olho seco misto também, que pega um pouco de uma e da outra ali. Doutor, antes o senhor comentava conosco em relação aos tratamentos, que agora avançou bastante nessa área. Fala um pouquinho para nós sobre os tratamentos que são mais eficazes quando a pessoa tem o olho seco. Sim, antigamente o olho seco era tratado justamente somente colírios ali, né? Então a gente tinha alguns colírios no Brasil ali disponíveis que a gente passava esse tratamento para o paciente. Hoje em dia, tanto o portfólio no Brasil aumentou bastante, ali temos várias outras substâncias em colírios que melhoraram bastante. Chegaram os colírios sem conservantes também no Brasil há alguns anos, que é um colírio que não tem um conservante físico ali, que isso acaba irritando o olho do paciente. Então tem um frasco especial que ele filtra quando tu pinga ali e não tem esse contato do conservante com o olho, então isso irrita muito menos ali o olho do paciente. E também a gente tem tratamentos novos para olho seco ali disponíveis na clínica, que é a luz pulsada e o iLux, que são tratamentos novos, chegaram há poucos anos no Brasil ali e que tratam o olho seco de uma forma diferente. Não são a cura do olho seco, mas ele diminui bastante a dependência ali do uso de colírios. O iLux, que foi o primeiro tratamento que chegou na clínica, é um dispositivo portátil que o paciente vai fazendo esse tratamento no consultório mesmo. Ele atua nas glândulas hemibônimas, que são umas glândulas que a gente tem na borda do olho, bem onde nascem os cílios ali. Então essas glândulas elas produzem uma camada de gordura. Essa camada de gordura ela é especial para evitar a evaporação do filme da lágrima, né? A nossa lágrima a gente tem que entender como se fosse um copo de água com uma camada de óleo em cima. Então 90% da lágrima é água. A camada bem de cima é uma camada de óleo que evita a evaporação. Se o paciente não tem formado essa camada, o olho seco, a camada de água vai evaporar facilmente, né? Então vai desenvolver os sintomas de olho seco. Então, a iLux a gente trabalha nessas glândulas que produzem essa camada de gordura ali. A gente esquenta elas até 40 graus, o paciente não vai sentir desconforto durante o exame, durante o procedimento, e depois a gente faz uma compressão controlada nessas glândulas, que vai drenar e vai limpar essas glândulas ali, elas começam a produzir bem mais essa camada de gordura, melhorando os sintomas. E o outro tratamento que a gente chegou faz mais ou menos um ano ali na clínica, que é a luz pulsada. A luz pulsada é um tratamento que a dermatologia usava bastante para tratar rosácea
rosácea e condições de pele ali. E foi observado que quem fazia os tratamentos de pele acabava melhorando os sintomas de olho seco. Então foi trazido esse tratamento para oftalmologia. A luz a gente aplica nessa região do olho, é um tratamento indolor, o paciente não vai sentir nada ali. É rápido, é 5 a 10 minutos a aplicação da luz, e essa luz ela funciona também nessas glândulas, derretendo a secreção delas ali, e depois a gente faz uma compressão também para limpar elas. Elas também ajudam o paciente que tem bastante inflamação ocular, porque ele cicatriza os vasinhos que estão na borda do olho ali, ele faz como se fosse uma cauterização ali quando a gente aplica essa luz, e melhora também os sintomas do paciente. Então tem vários tipos de olho seco e vários tipos de tratamento, então a gente tem que fazer o diagnóstico correto, a gente faz os exames para isso, para diferenciar os tipos de olho seco e para conduzir o tratamento melhor para o paciente. Olha só, doutor, realmente é um universo muito amplo e que bom que tem tratamentos diferenciados e super modernos para ajudar as pessoas que têm esse problema. Mas uma outra pergunta, doutor, em relação às telas, porque hoje em dia todos nós usamos muito o celular, ficamos muito tempo expostos diante das telas. Isso influencia para causar a questão do olho seco ou não tem nada a ver? Sim, as telas hoje em dia, cada vez mais a gente está usando muito mais telas, tanto celular, tablet, computador, e sem perceber, quando a gente fixa a visão ali numa tela, a gente acaba piscando menos, a gente esquece de piscar, que é uma coisa tão básica, né? Então o nosso olho fica mais exposto, evapora mais e sente mais esses sintomas de olho seco, né? A gente recomenda sempre pausas ali, né? Cada meia hora, 1 hora do uso intenso de telas, fazer uma pausa, lubrificar um pouco os olhos, usar um colírio ali, lembrar de piscar, que é uma coisa muito importante ali, né? Porque isso tudo faz diferença, né? Com certeza. Doutor, agora o senhor falou do colírio. A gente pode usar o colírio assim todos os dias ou tem que ter só a recomendação médica? Porque às vezes a gente acaba usando por causa do tempo, por causa de vários motivos. A gente pode usar toda hora o colírio? Como eu falei, depende do colírio ali, né? Os mais antigos, que são aqueles que tinham conservantes, ele tem um limite de uso por dia. A grande maioria, até 4, 5 vezes por dia, uma gotinha cada vez, é ok para usar. Mas se o paciente é dependente do colírio e vai usar mais, tem um olho seco mais grave, a gente já recomenda esses colírios que são sem conservantes, né? Que não tem aquela substância que irrita o olho. Esses sem conservantes, o uso é livre. Então, geralmente a gente recomenda 1 gota por olho cada vez e pode usar várias vezes ao dia, né? E são esses mais novos que chegaram há pouco tempo ali no Brasil, né? Doutor, agora falando um pouquinho sobre estilo de vida, tem algo que o senhor recomenda que a gente pode fazer no nosso estilo de vida para evitar que a gente tenha o olho seco? Sim, a gente tem que pensar um pouco também na questão ambiental, né? A gente tem que olhar o ambiente ao nosso redor ali, né? Então, muita gente trabalha com ar-condicionado direto ali, às vezes o ar-condicionado está direto ali no olho, então a ventilação também, ventilador direto ali no olho também acaba piorando os sintomas. As telas a gente tem que cuidar também, até a posição do computador ali, a gente não pode deixar o computador muito alto, que a gente tem que ficar com toda a pálpebra aberta para ver, o ideal é baixar um pouco a tela para ficar com a pálpebra um pouco mais fechada para não expor tanto a superfície ocular, né? E também umidificar mais o ambiente. Aqui na nossa região não é tão importante a umidificação, porque a gente mora já numa região bem úmida, né? Mas em dias muito secos ali é importante também a gente pensar nessa questão da umidificação. Questão de medicações também, a gente tem que cuidar. Alguns medicamentos, como eu falei, os antidepressivos, eles têm uma relação maior com o olho seco. Se puder substituir por um outro que não causa tanto problema, também é uma opção. E também cuidar da nossa alimentação e a hidratação, né? Então, tem alguns alimentos que são ricos em ômega 3 ali, que ajudam também na produção daquele lipídio, daquela gordura que eu falei, que é interessante colocar na alimentação, e a hidratação, né? A gente não tem como exigir que o olho fique úmido ali, hidratado, se a gente não está tomando água suficiente, né? Então a gente recomenda de 2 a 3 litros por dia ali, caprichar na hidratação, que também tende a melhorar os sintomas do olho seco. Doutor, muito obrigada pela entrevista, realmente é um tema muito interessante e até a questão da água, como nós estávamos falando agora, realmente a gente precisa cuidar da saúde dos nossos olhos. Então nós agradecemos, obrigada pelo seu tempo, disponibilidade em conversar conosco desse assunto que com certeza vai ajudar muitas pessoas que vão assistir a entrevista e ter todas essas dicas que o doutor falou. Nosso muito obrigada. De nada, eu que agradeço a oportunidade de trazer esse assunto que é tão prevalente nas pessoas, né? Então, e quem precisar de atendimento, de avaliação, a gente está com todo esse portfólio de tratamentos disponíveis no Instituto de Olhos Santa Luzia. Muito obrigada, você de casa também, o nosso muito obrigada e continue acompanhando a cobertura da TV Bom Dia em todas as nossas plataformas digitais.